Começando aqui o rolezinho em casa, em cima aqui de 3 indivíduos do Anthurium marcusianum. Tem esse cara, que chegou um mês antes, este cara, maiorzão, e este médio aqui, que naturalmente já veio mais folhudo aí, com mais folhas. Os 3 chegaram mais ou menos na mesma época, os 3 estão aqui na mesma localização climática, em termos de luz, temperatura e umidade, e o substrato tem leve variação, mas não é nada assim tão gritante. Este carinha aqui que está com perlita, ele tem aqui também fertilizantes para fazer o balanço em relação aos demais lá, que tem uma serrapilheira, tá certo? E notem só, este indivíduo aqui, médio, lançou essa primeira folha aqui já e lançou esta segunda folha em menos de um mês. E os demais 2 continuam o quê? Do jeito que vieram, sem novidades, sem folhas novas. Essa gema foliar aqui está anunciando faz um tempo, mas nada acontece, o crescimento é bem lento e a qualidade das raízes também estão mais ou menos num padrão. São 3 espécies iguais, porém com variabilidade genética e a influência de fenótipo, ou seja, só o estresse de ter sido retirado da produtora, de ter viajado em caixa, terem feito suas respectivas viagens até chegarem aqui, nessa exata posição climática de temperatura, umidade e iluminação, cada indivíduo sentiu o efeito do fenótipo de maneira diferente. Então é uma relação aqui de variabilidade genética, esse cara tem uma genética, esse cara tem uma outra e esse uma terceira genética. Não são clones, tá certo? E essa relação genética de cada uma delas com o clima, com o ambiente, com o transporte, caixas, desenterra, corta, sei lá, até chegarem até aqui, mostram o quê? Que às vezes, mais do que a gente dá genericamente uma informação sobre modo de cultivo, às vezes a informação de modo de cultivo genérico em relação a uma espécie não se aplica, porque os indivíduos são diferentes. Este cara aqui então está com crescimento super acelerado. Se eu tivesse somente ele aqui e não tivesse a referência desses outros 2, eu ia achar que o marcusiano é uma planta rápida. Já se eu tivesse esse ou esse, como até estava algum tempo antes, já achava que o marcusianum era uma planta mais lenta, ou que o microclima em si, em termos de temperatura, umidade e iluminação, não estava ideal, mas este cara aqui já me diz ao contrário, tá? Então, muitas vezes, a variabilidade genética é mais importante, mais relevante do que os termos genéricos aí que a gente dá de modo de cultivo em relação a uma espécie, que no caso é o Anthurium marcusianum. Muito provavelmente depois desse, é esse o cara que vai se despontar melhor e depois esse outro indivíduo aqui. Esse indivíduo vai sair daqui. Eu realizei uma troca com um amigo colecionador e ele vai para um outro ambiente. E supostamente o meu amigo colecionador vai trocar de substrato, vai trocar de clima com certeza. E talvez ele reaja de uma maneira totalmente diferente do que está acontecendo aqui, tá? Então vai ter aqui uma alteração fenotípica no momento que ele sair desse lugar, influência de ambiente se transformando, uma potencial mexida no substrato, então tem algum tipo de intervenção e estresse e mudança climática total. E isso pode trazer uma outra configuração aqui de desenvolvimento para este indivíduo. Beleza? Esse é um ponto bem interessante que eu consegui agora trazer com mais clareza graças a esses 3 indivíduos do Anthurium marcusianum. Numa lógica inicial, inclusive, um indivíduo maior, tão bem enraizado tanto quanto, supostamente poderia crescer até mais rápido, né? Não foi o caso aqui. Vocês lembram que aqui essa estufa aberta, uma semi-estufa, tratava como uma semi-estufa, ela não tinha um sistema de umidificação periódica. O sistema com aspersores, o módulo lá na torneira automatizado, não tinha nada disso, tá certo? Então a realidade climática aqui era outra e, consequentemente, a relação do fenótipo, a relação de cada indivíduo com o ambiente
era diferente. A partir do momento que eu trouxe aqui o sistema de aspersores, a relação fenotípica aqui mudou. Então, por exemplo, esta folha do Anthurium sanguineum, com certeza, só atingiu esse porte aqui, gigantesco, lindeza, tá certo? Graças à inclusão do sistema de aspersores. Então, a genética dessa planta, no momento que sentiu mais umidade, mais molhado inclusive, ou seja, a influência do ambiente, ela sentiu aqui muito bem para esse tipo de crescimento. Mesma coisa aqui, ó, Leucasia baginda Dragon Scale. Essa folha maior aqui só ocorreu e só está neste porte graças a essa influência de fenótipo também, tá? No caso, basicamente é o que? É umidade e até mesmo mais água no substrato aqui no caso. Eu posso afirmar que esta forma em específico e esta forma em específico só aconteceram por causa dessa intervenção de ambiente, de aspersores para umidade e para molhar mais o substrato? Sim. Se não tivesse tido essa influência e essa folha já tivesse em desenvolvimento, com certeza a estética dela, talvez tamanho, disposição dos lobos, os sinos, enfim, exatamente isso que a gente vê aqui ia ser diferente sem os aspersores, tá certo? Então este aqui é um exemplo nítido do que? De fenótipo, tá? O ambiente influenciando diretamente nas características genéticas desta planta, que quando sente que a umidade está X e Y e o substrato está molhado X e Y, como está exatamente aqui, a genética dela faz exatamente atingir e estruturar este porte, esta exata imagem que a gente vê aqui. A relação fenotípica é intimamente ligada com a genética. Se o ambiente traz determinadas características, está lá na genética dela um código, uma formação, que quando tem as características exatas de ambiente, ela fala, legal, posso então configurar a folha exatamente assim, tá certo? Tudo isso é diferente de ecótipo. O Philodendron joepi teve uma alteração interessante depois dos sistemas de aspersores. Ele está com o pecíolo um pouco mais curto e a lâmina foliar também ficou um pouquinho menor. Esta aqui é a última, tá certo? Em relação à anterior, que estava com o pecíolo extremamente comprido, e a lâmina foliar também ficou maior. Outra variação de ambiente, de clima, que pode ter influenciado essa mudança, essa alteração, é o que? Eu troquei inteiramente o substrato no mesmo período que eu ativei os sistemas de aspersores, porque ele estava no substrato mais compacto, e aí eu dei para ele um substrato novo e mais aerado, porque eu sabia que com o sistema de aspersores ia alagar lá o vaso do cara, tá? Então, ó, é o ambiente, é o fenótipo influenciando o quê? Nas formas, tá certo? Se alterar essa umidade, se alterar o substrato, vai mexer, vai mudar? Com certeza vai, né? Depois dessa alteração toda, numa próxima folha, ela pode voltar a um crescimento proporcional? Pode também. A tendência é exatamente essa, tá certo? Então essa pequena mudança de pecíolo mais curto e lâmina foliar um pouco menor foi igualmente um estresse pela chegada dos aspersores e também pela troca e renovação do substrato. Anthurium pinkley. Em outros contextos, sem aspersores, essas folhas aqui já estariam bem queimadas. Esta folha aqui, que é a última, estaria bem queimada, tá? Ela persiste relativamente bem, pequenos amarelamentos e a velocidade também aumentou. Está acontecendo aqui, ó, o desenvolvimento de uma outra lâmina foliar, já bem visível aqui, tá certo? E essa velocidade de crescimento, as raízes aéreas aqui em desenvolvimento, não tinha antes dos aspersores. Influência de ambiente,
influência de fenótipo em cima desta genética específica aqui. Com essa umidade mais alta, ela resolveu liberar a folha mais rápido. Já estava na programação genética que dizia, num contexto de mais umidade e mais substrato molhado, estimular o desenvolvimento de lâmina foliar, estimular o crescimento de raízes aéreas e tal, tá? É basicamente isso. Tá tudo programado na planta. E aí se o fenótipo traz, a planta literalmente ativa o que já está codificado dentro dela. Mesma coisa Cercestes mirabilis, ó. Umas folhas bem grandes se desenvolveram. E como eu já tinha mostrado antes, ó, um flageliforme aqui na parede se desenvolveu, liberou essa folhinha aqui até meio que enroscada atrás da grade aqui. Assim como essas raízes aéreas aqui do subinciso, que está até bem distante daqui, tá? Então é basicamente o quê? Uma mudança climática, no caso umidade no ar e maior rega, maior quantidade de água em substrato, que fez as coisas ativarem desse jeito. Ativarem a partir do quê? De códigos genéticos, de instruções dentro da planta que estavam desligados, entre aspas, até acontecer o estímulo exterior, que no caso são aspersores para umidade e rega. Então essas são combinações íntimas do que está escrito na planta e do que o ambiente oferece para ativar o que já está escrito na planta. Ela precisa de estímulo externo, fenótipo. Está super bem embalado no sentido de conforto para a planta, cheia de um material aqui que vai estabilizar a planta dentro da caixa, né? Que estabilizou a planta dentro da caixa. Mais material para estabilização. Bom, esse indivíduo aqui ainda é juvenil, ele é um clone de corte, assim como seus irmãos aí, ou gêmeos, melhor dizendo. Só o fato de ter realizado este corte, o estresse que acontece, essa influência de fenótipo, já pode influenciar na forma da plantinha, tá? Só que essencialmente eu peguei esse indivíduo porque no meio dos sinos aqui a gente começa a notar um pontinho vermelho. A tendência, à medida que crescer, ficar mais vermelho e inclusive invadir as nervuras da face adaxial. E na face abaxial aqui a gente já nota, não é tão comum essas nervuras vermelhas aí, essas nervuras principais vermelhas, tá? A tendência deste clone aqui, mesmo com o estresse, mesmo com a influência do fenótipo, é ganhar mais tonalidades vermelhas em detalhes aí, como eu expliquei para vocês. Este aqui já é um outro indivíduo, tá? Não é clone. E a tendência é a mesma coisa, ó. Os sinos apresentam tons avermelhados e na face abaxial as nervuras vermelhas também. Pecíolo também bastante vermelho, que se estabelece por bastante tempo. E a diferença nesse carinha é basicamente isso. A tendência é que tanto na frente quanto na parte de trás da folha, detalhes em vermelhos nos sinos, nas nervuras, no pecíolo se intensifiquem. Então é um cristalino aqui com uma variabilidade genética diferente. E é um cristalino puro. Embora a origem desse cara tenha sido o quê? A Indonésia, tá bom? Legal, Fly, mas o que essas questões de variabilidade genética e de fenótipos influenciam aí nos critérios, nas escolhas das espécies, dos híbridos, das variedades? Bom, basicamente você vai ter aí um nível de referencial mais detalhado, mais específico do que de plantas que têm uma beleza um pouco maior ou menor, nível meio que subjetivo, mas a gente pode dizer que se você tiver nervuras mais avermelhadas numa espécie que teoricamente a maioria é verde, pode ficar mais interessante. Indivíduos que se desenvolvem mais rapidamente ou mais lentamente, que crescem mais,
e outros que vão ficar menores por mais tempo, folhas mais arredondadas, mais alongadas, mais cordatas, cinos mais largos, cinos bem curtinho, lobos que se sobrepõem, lobos que são bem distantes, lobos curtos, lobos longos, formatos diferenciados dos sinos e assim por diante. Uma mesma espécie às vezes, uma mesma variedade híbrida às vezes, vai te trazer aí ainda uma fração um pouco mais detalhada de variabilidades genéticas com alguma influência de fenótipo, de ambiente, característica ambiental. No exemplo do Anthurium sanguineum aí, com a influência dos aspersores e sem, eu deixei bem claro aí o que poderia acontecer com essa folha. Sem aspersores ia ser uma coisa, com aspersores ele teve um contexto ideal aí para aquilo que já estava dentro da genética dele falasse, pode ativar porque o contexto está legal para ser exatamente da forma que é, tá certo? É mais ou menos assim, da maneira mais didática possível, que funciona a relação de genótipo e fenótipo. Genótipo é aquilo que está escrito dentro do DNA da planta e que pode ser ativada ou não, dependendo também das condições ambientais diversas, inclusive o transporte das suas plantinhas, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu!